arquivo XHTML, tá bom? Então, nós vimos aqui o seletor universal, o seletor elemento, os seletores classe, né? E o seletor ID. O último seletor é o seletor atributo. O que é um seletor atributo? Como o próprio nome diz, é um seletor que casa com um determinado atributo de um dos nossos elementos. Então, por exemplo, você tem aqui o elemento P, mas eu poderia ter um outro elemento, vamos colocar aqui um elemento EM aqui, né, para dar uma ênfase. E aí nós temos aqui o resultado do lado, né, ele modificou aqui o estilo, né, mas é um estilo que foi aplicado pelo próprio browser, por causa da minha marcação de ênfase aqui. Agora, imagine que dentro aqui desse seletor, aliás, dentro desse elemento, eu quisesse colocar um atributo. Então, vou colocar aqui um atributo title. Eu vou colocar aqui nome, né, ou empresa. E eu quisesse marcar exatamente o elemento EM que tenha um título com o nome empresa. Como é que eu faria? Para marcar o elemento EM, né? Agora, que tenha título, title. Isso aqui já seria suficiente para marcar o elemento que tenha um atributo title dentro dele. Agora, eu quero informar que o atributo title seja igual a esse valor específico aqui, empresa. Então, coloco a empresa aqui. Dessa forma, a gente acabou de criar um seletor do tipo atributo, né, que vai ser aplicado aqui no elemento EM, que tem um atributo title igual à empresa. Né? E aqui a gente poderia alterar a cor, né, desse elemento. Vamos colocar aqui um verde agora. E vamos ver o resultado. Está aqui, mudou a cor para verde. Vamos mudar aqui o tamanho também. Font size 20 pixels. Então aumentou um pouquinho. Então está aí, né? Quais são as formas de alterar esse critério aqui do seletor do tipo atributo? Né? Nós temos várias formas aqui. Vou explicar rapidamente para vocês, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, no caso, é o elemento. Vamos colocar aqui, elemento. E aqui, se eu deixar só o nome do atributo aqui, isso indica que esse seletor ele vai casar com o elemento que contenha esse atributo. Né? Quando eu informo o valor aqui, ele casa com o elemento que tem aquele atributo com aquele valor. Agora, aqui no valor, eu ainda poderia ter uma variação. Eu poderia colocar aqui esse símbolo, né? E aí ele passaria a casar com o elemento que tenha, dentro do valor, o texto que você informou, mesmo que tenha ali outras palavras separadas por espaço. Tá? Um exemplo, vamos mudar aqui esse exemplo de cima, e eu vou alterar aqui para pegar empresa XTI. Então, o nome é maior, né? Tem um espaço aqui, então ele vai ter que encontrar todos os elementos que tenha empresa lá dentro. Vamos ver se ele vai conseguir aplicar. Continua aplicando. Ou seja, mesmo que o valor não seja só empresa, tem empresa e mais alguma coisa para lá ou para cá, né, ele vai conseguir pegar, desde que seja espaço. Né? E nós temos ainda a possibilidade de colocar aqui, né, este caractere aqui, para poder pegar os valores que são separados por hífen. Então, se por um acaso nós tivéssemos aqui empresa XTI, ele consegue pegar. Mas se eu tivesse com espaço aqui,
ele já não ia conseguir aplicar, né? Porque aí teria que ser aquela outra regra. Então, esses são os 5 seletores simples, né, que nós temos aqui no CSS. Na próxima aula, nós vamos começar a ver os seletores compostos, pessoal. Até mais!